Vocês chegaram a perguntar semana passada? Sim, eles estiveram aqui. E não funcionou? Não, eles falaram que tinha que fazer uma peça com a porta, não sei, e deixaram desligado. Precisam fazer uma peça e deixaram desligado. E a gente precisa que ligue. Muito bem, gente. Nós terminamos aí a nossa última aula falando aí dos... os resorcinóis, né? E os agonistas beta. E a gente ficou de iniciar hoje, então, né, o mecanismo de ação desses fármacos. Os resorcinóis, eu já comentei com vocês, são os mais seletivos, né, que nós temos, né? A terbutalina, fenoterol, salbutamol, que são considerados aqueles agonistas, né, de beta-2 de meia-vida curta. Tem um início de ação rápido e duração curta, né? E o salmeterol, formoterol e o bambuterol são fármacos agonistas de beta-2 de meia-vida longa. Foram fármacos modificados, né? Alteraram a estrutura química. Foi a empresa que desligou. Foi. Um minutinho só, gente, por favor. Obrigada, tchau, tchau. Desculpa, gente. Muito bem. Esses agonistas de meia-vida longa, eles têm o início de ação mais lento, né? Então eles demoram mais para começar a agir. E aí, então, tem a diferença da aplicação clínica. Os agonistas de meia-vida curta, que agem rapidamente, utilizados para crise, para tirar da crise. E os agonistas de meia-vida longa, que agem mais lentamente, são utilizados para manutenção, para deixar esse paciente fora da crise. Ok? E esses de meia-vida longa que são utilizados, associados, né, aos corticoides hoje. A gente já comentou sobre isso. Como que esses fármacos, os agonistas de beta-2, eles agem? Bom, o beta-2, ele está acoplado, né, a um canal iônico. Desculpa, desculpa. O receptor beta-2, ele está acoplado à proteína G, de canal iônico nada, a proteína G. E essa proteína G é que vai ser ativada toda vez que o fármaco se ligar ao beta-2. Então, esse beta-2, ele se liga ao receptor, ele ativa a proteína G, essa proteína G ativa a adenilciclase, e a adenilciclase vai fazer com que aumente a síntese, né, que aumente a concentração intracelular de AMP. O aumento desse AMP dentro da fibra muscular elisa brônquica vai ativar a proteína quinase A. Com a ativação dessa proteína, vai ocorrer
é duas coisas. Uma, vai reduzir a oferta de cálcio intracelular, então tira o cálcio, não libera cálcio do retículo sarcoplasmático, e sem cálcio o músculo liso não contrai. Então, sem cálcio, ele vai relaxar. Daí que vem a broncodilatação. E, ao mesmo tempo, aumenta a condutância ao potássio. Isso quer dizer o quê? O potássio vai sair de dentro da fibra muscular. Se o potássio sai, ele é carga positiva. Então, dentro da fibra, vai ficar mais negativo. E aumentando, então, esse estado negativo, eu digo que a membrana muscular, ela vai ficar o quê? Hiperpolarizada. Então, ela vai relaxar por falta de cálcio e vai permanecer por mais tempo relaxada, devido à hiperpolarização. Alguma dúvida aí? Entenderam isso? Como que o agonista beta-2 ele age? É uma cadeia de reações, né, professor? Vai ativando, né? Isso daí é que chamamos de transdução de sinal, tá? Isso aí é a transdução de sinal. O que acontece dentro, né? Dentro da membrana, dentro da área, né? Que a gente chama, são várias reações bioquímicas, né? Que a gente chama de transdução, explicando, né, o porquê que acontece o efeito final, né? Até então, a gente sabe, é o agonista beta-2 da broncodilatação. A gente falou muito disso lá em Farmacologia 1, né? Agora, o porquê dessa broncodilatação? É por causa disso, por causa dessa transcrição de sinal. Ativação, adenilciclase, aumento da concentração intracelular de AMP, né? Ativação da proteína quinase, redução do cálcio e a saída de potássio. Certo? Então, isso daí, que a gente chama de transdução de sinal, é que explica a broncodilatação e a permanência por algum tempo dilatado, sem ter uma nova contração rápida. Tudo bem, gente? Professora, e isso é para os medicamentos de meia-vida longa, né? Não, isso é para os dois. Os dois. Para os dois, tá? Tanto o de ação, o de meia-vida curta, quanto o de meia-vida longa. A diferença do meia-vida longa, a gente vai ver, acho que vai aparecer ainda, é que ele consegue ficar mais tempo ligado ao receptor, ele se liga mais, então ele consegue manter essa transdução por mais tempo. Tá? De meia-vida curta, ele se liga, ele ativa essa transdução e sinal rapidamente, só que a ligação dele vai se desfazer, certo? Mais rapidamente. Tá? Mas a transdução, o mecanismo é o mesmo para os dois. Tudo bem? No caso, a curta, ela tem rápida ação e baixa duração, né? Da curta? A curta tem uma rápida ação e curta duração, né? Isso. Age rápido, mas também ele termina o efeito mais rápido. O de meia-vida longa, ele vai provocando essa transdução de uma forma mais lenta, devagar, só que dura muito mais tempo, porque ele fica ligado ao receptor muito mais tempo.
Ok? Por isso Mais que as alguma? curtas é nas crises, né, professor? O de meia-vida curta é por isso que é usado na crise, porque o início de ação dele é rápido. Exatamente isso. Ah, Ok? Mais alguma dúvida? Pergunta? Muito bem. Então, esses agonistas de beta-2, né, eles também têm algumas outras ações, né? Aumenta o batimento mucociliar. Eu acho que eu já falei isso com vocês, mas todo fármaco dilatador, aumenta o batimento ciliar, né? Aumenta aquela expectoração. A gente já falou disso. E quando eu ativo a condução adrenérgica, indiretamente eu diminuo a condução colinérgica. Então, se eu estou ativando o beta-2, eu acabo que inibindo a ação muscarínica, a broncoconstricção, certo? Então, o agonista beta-2 ativa o beta-2, né, que é adrenérgico, e, por um feedback negativo, acaba inibindo a colinérgica. E inibição da desgranulação de células de defesa. Aqui que entra o detalhe, né? O início das crises de bronquite, de asma, né, está muito relacionado com o fator alérgico, né? A liberação, a desgranulação de células, né? Liberando histamina. Então, principalmente os mastócitos, né? Eles desgranulam, libera a histamina a nível pulmonar, né? E a histamina é uma potente broncoconstritora. E descobrimos, então, que a membrana, né, desses mastócitos também tem receptor beta-2. E esses beta-2, na membrana mastocitária, inibe a desgranulação, inibe a liberação de histamina. Né? Então, quando eu uso um agonista beta-2, principalmente inalatório, eu estou também inibindo a desgranulação. Só que aí você me diz, por que então se inibe a desgranulação? Por que, né, que eu volto a ter crise? Eu não fico sem crise. Porque esses beta-2 mastocitários, eles são sensíveis à dessensibilização. Com o uso frequente, tá, eles dessensibilizam e eu acabo perdendo esses beta-2. Os mastócitos voltam a desgranular e aí eu volto a ter crise. Tudo bem? Já o beta-2 do músculo liso brônquico é resistente à dessensibilização. O beta-2 do músculo liso bronquiolar não dessensibiliza. Ainda bem, senão o asmático ia estar morto, né? Graças a Deus, eles não dessensibilizam. Tudo bem? Professor, tem explicação por que não ocorre no outro, não? Até agora, não. Não sabemos. Não sabemos. Só sabemos que um é resistente à dessensibilização e os outros não. Infelizmente, a gente não sabe o porquê. Professor, Sim. por favor, o que é que eu devo entender
por desgranulação? Por desgranulação, a desgranulação é o seguinte: a célula, você está me vendo? Estou sim. A célula, a membrana dela, tá, tem receptores beta-2. Dentro da célula, tá, dos mastócitos, tem grânulos, tem um armazenamento de histamina. Essa histamina é armazenada dentro dessa célula em forma de grânulos, tá? É quando eu tenho a reação de antígeno-anticorpo, tá? Então, vamos supor, você é alérgico a pelo de gato. Quando você entra em contato com esse pelo de gato, tá? A sua célula de defesa vai entender, tá, que está tendo um ataque, né? E ela vai se defender. E ela se defende como? Desgranulando. O que é desgranular? A membrana se rompe e libera os seus grânulos. E esses grânulos são de histamina. Só que esses mastócitos, a localização dele é tecidual, ele está em tecido. Que tecido? Tecido muscular liso, brônquico. Então, quando ele rompe a membrana e libera os seus grânulos, e é isso que eu chamo de desgranulação, tá? Esses grânulos de histamina vão se ligar ao músculo liso brônquico e vão produzir broncoconstricção. Então, o agonista beta-2, tá, o receptor beta-2, ele serve para dar estabilidade à membrana e não deixar essa membrana se romper. É isso que ele faz aqui. Só que, com o uso crônico, você perde esses beta-2, você perde a estabilidade de membrana. E aí, essa célula volta a se romper e volta a liberar os seus grânulos. Ficou mais claro, Alberto? Ficou sim, professor. Muito, muito grato, hein? Exato. Então, os pesquisadores, eles queriam entender isso daí, né? E uma vez, estudando, vendo, né, isso aí, eles descobriram o quê? Descobriram que as pessoas que usavam corticoide, porque num tratamento agudo, né, uma fase aguda da asma, a bronquite, às vezes só o agonista beta-2, você não consegue tirar da crise, né? Então, aí você precisa de corticoide. E quando se usava esse corticoide, né, você percebia que essas crises se espaçavam. O espaçamento entre uma crise e outra era maior. Ficava muito mais tempo sem ter crise quando utilizava o corticoide. Então, aí eles foram percebendo e descobriram o quê? Que quando você usa o corticoide, ele inibe a dessensibilização desses beta-2 mastocitários. Ok? O corticoide inibe a dessensibilização. Então, inibe a desgranulação. Por isso que esse paciente ficava mais tempo sem crise. Beleza? Muito bem.
Aí pensaram, bom, então nós precisamos usar no asmático, né, utilizar o corticoide para evitar que esse paciente volte a ter crise. Só que aí tem o detalhe, o uso de corticoide, né, assim, de forma contínua, de forma crônica, é perigoso. Ele traz muitos efeitos colaterais. Traz problemas cardíacos, de visão, enfim, diabetes. Então, as consequências, né, seriam graves. Então, não se devia usar o corticoide dessa forma. Aí começaram a analisar. Bom, mas nós temos já os agonistas beta-2 em bombinha, de forma inalatória. E quando eu uso a bombinha em forma inalatória, se eu comparar a dose da oral com a dose inalatória, a inalatória é 30 vezes menor que a oral. Então, será que isso também não vai funcionar com os corticoides? Foi aí, então, que começou a surgir os primeiros corticoides utilizados em via inalatória. Que eu mostrei para vocês aqui atrás, né? Esses corticoides, ó, inalatórios. E as suas doses, dose baixa, dose média e dose alta. Certo? Foi aqui, então, que começou a se pensar, né, no uso desses corticoides em via inalatória. E aí começaram a utilizar alguns corticoides inalatórios e as pesquisas continuaram, né? E foi percebendo com esse uso que esses corticoides inalatórios, fazendo o uso adequado, a técnica exata, né, de inspiração, esse corticoide, ele vai direto para os brônquios, ele age a nível brônquico, tem ação farmacológica esperada, desejada, né? E ele é muito pouco absorvido, muito pouco. Então, aí a gente tinha já duas coisas a favor do uso. Uma, a dose. A dose inalatória, ela deixava de ser em miligramas para ser em microgramas. Veja, mínima, né? Dose muito pequena. E, além dessa dose ser bem pequena, muito pouco dela seria absorvida. E aí foi descoberto ainda que quase que 90% dessa pequena quantidade absorvida sofreria metabolização do efeito de primeira passagem, ou seja, antes de ir para a circulação sistêmica, esse corticóide absorvido ia passar pelo fígado, ia ser metabolizado, ia perder atividade. Então, veja, são três coisas que favorecem, né, e que dá segurança ao uso desses corticoides inalatórios. Uma, a dose baixa, microgramas. 2, um pouquíssimo absorvido. E 3, o que for absorvido, 90%
sofre a metabolização de primeira passagem. A gente chama de metabolização pré-sistêmica, né? Então, veja, ele se torna um fármaco bastante seguro para esse uso. Tudo bem, gente? Até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Professor, no caso, esse medicamento é o uso do corticoide inalatório junto com o beta? Então, aí, falaram, para que a gente deixe esse paciente por mais tempo sem crise, o ideal, então, é nós aplicarmos juntos, né, o corticoide e o agonista beta-2. Só que, nesse tempo ainda, gente, quando se descobriu isso, praticamente nós não tínhamos ainda os agonistas e beta-2 de meia-vida longa, só o de meia-vida curta. E aí, o que encontraram de empecilho? O empecilho é, quando eu faço a associação de dois fármacos, tá? Eu preciso analisar os fatores cinéticos desses fármacos. Eu não posso associar um fármaco de meia-vida curta com um de meia-vida longa. Não dá. Né? Por quê? Eu vou associar e a administração, eu faço como? Eu sigo o de meia-vida curta ou eu sigo o de meia-vida longa? Veja, não tem como, não é? Porque as administrações seguem a meia-vida. E aí tinha, então, um problema. Por quê? Os agonistas de meia-vida curta, a meia-vida de 4, 6 horas. Esses corticoides tinham a meia-vida de 10, 12 horas. Então, não tinha como associar. E para fazer dois fármacos, duas bombas, isso ia o quê? Encarecer muito o tratamento. Então, foi aonde que a indústria farmacêutica, através da química farmacêutica, eles começaram a trabalhar em cima do que já tínhamos, né? Aqueles 3 fármacos de ação curta, salbutamol, fenoterol, a terbutalina, para tentar uma modificação estrutural para aumentar a meia-vida. Né? Então, aí, nós tínhamos aqui salbutamol, fenoterol e terbutalina, atuam em 1 a 3 minutos, por via inalatória, e a duração de 3 a 6 horas, ou 4 a 6 horas. Muito bem. Os efeitos adversos desses fármacos, né, que era a taquicardia, tremores, tudo isso vai depender, né, da disponibilidade desse fármaco na corrente sanguínea. Então, eles queriam um fármaco inalatório, porque já sabia que a dosagem inalatória é 30 vezes menor, né? Mas precisava também associar esse fármaco ao corticoide. Então, precisava trabalhar em cima disso. Tá? Então, aqui, associação, né? Foi aonde, então, que chegaram, né? Eles começaram a trabalhar em cima daqueles fármacos que nós tínhamos, e, a partir do fenoterol, surgiu o formaterol. E, através do salbutamol, surgiu o salmeterol. E depois veio o bambuterol.
Esses fármacos foram fármacos, tá, que sofreram alteração estrutural. O salmeterol, ele possui uma cadeia lateral longa, ligando-se firmemente ao receptor. Então, foi aquilo que eu disse, ele se liga mais ao receptor. E o formaterol entra no substrato lipídico e se desprende também do receptor de uma forma muito lenta. Então, os dois acabam estimulando, né, o receptor por mais tempo. Eles não têm a característica de oferecer um início rápido, um estímulo rápido. Eles agem lentamente, mas eles ficam por muito mais tempo ligados. Daí, a meia-vida deles, então, agora ficou compatível com a associação ao corticoide. Agora dá para associar. Foi aí, então, e começou a surgir as primeiras apresentações comerciais de associação do agonista de beta-2 de meia-vida longa com o corticoide. E que nós temos hoje aí várias apresentações, né? E quando isso começou a ser utilizado, muitos asmáticos acabaram não entrando mais em crise. Ou quando entram numa crise muito branda, fácil de ser revertida, né? Então, isso ajudou muito as pessoas asmáticas, os pacientes asmáticos. Então, resumindo um pouco o uso clínico desses fármacos. Então, nós temos aí agonistas de beta-2 de meia-vida curta, agonista de beta-2 de meia-vida longa. Meia-vida curta, ação rápida, início de ação rápida. O de meia-vida longa, início de ação mais lento, mais demorado. Bom, aí, os agonistas de beta-2, de meia-vida longa, associados aos corticoides. Tá bom. O que é preconizado? É preconizado, né, agonista de meia-vida curta para crise e de meia-vida longa para manutenção, aquelas pessoas que têm, né, mais crises, mais vezes, né? Como a gente viu aqui atrás, deixa eu ver aqui. Aqui acho que dá para ver, né? Não, aqui. Esses níveis, não era isso daí, né? Asma persistente moderada, asma persistente grave, né? Asma intermitente, tá? Hoje praticamente, tá? Se usa só o agonista beta-2 e meia-vida curta, tá? Conforme a necessidade. Já a asma persistente leve, a gente precisa utilizar, né, o corticoide inalado. Bom, o que eu quero falar com isso? Opa, onde é que eu... Aqui. Se vocês pegarem um consenso médico, né, o consenso clínico de pneumologia, você vai ver que eles dizem mais ou menos isso. O paciente está em crise. Agonista de beta-2 e meia-vida curta. Tira o paciente da crise. Saiu da crise. Tá? Estabilizou. Você passa a utilizar
o agonista de beta-2 de meia vida longa associado ao corticoide em dose alta. Corticoide em dose alta, tá? Esse corticoide aqui, essa dose. Você usa isso daqui por 8 semanas, aproximadamente. Pelo menos até onde eu li o último consenso, sei se houve alteração. 8 semanas. Se em 8 semanas não houve nenhum episódio de crise, você pode passar para a dose média. E aí você usa o agonista de beta-2 de meia vida longa associado ao corticoide de dose média. 8 semanas, não houve nenhuma crise. Você pode utilizar agora a dose baixa. Ok? Você passa a dose baixa. Muito bem. Aí você usando a dose baixa. Se esse paciente apresentar uma crise, o consenso diz que se o paciente usando uma dose baixa ou uma dose média apresentar crise, você voltando para a dose alta é suficiente para te tirar da crise. Entenderam? Você usando uma dose baixa, ou você usando uma dose média, entrou em crise, volta para a dose alta, que você tem grande chance de sair da crise apenas com dose alta do corticoide e o agonista de meia vida longa. Agora, se você estiver usando a dose alta e entrar em crise, aí você tem que usar o agonista de beta-2 de meia vida curta para reverter a crise e depois voltar tudo outra vez usando esse esquema. Alguma dúvida, gente? No caso, quando é para caso leve, intermitente, ou quando acontece crise, usa só o agonista beta-2 de vida curta, né? Isso. E quando é um caso que é agudo ou é para manutenção, é o beta-2 de meia vida longa, mais o corticoide. Então, E você só usa o agonista de meia vida longa com o corticoide com o paciente fora da crise. Tá? Só depois que ele está estabilizado. A não ser que esse paciente já foi estabilizado lá atrás, ele está agora com uma dose baixa, uma dose média, e voltar a ter crise. Aí você passa para a dose alta, certo? Agora, se é um paciente que nunca fez esse tratamento, tá, e vem tendo crises, aí você tem que usar o agonista de meia vida curta. que tem a situação quando passa da crise para recuperação, né? E tem a situação que é já o normal, né, do paciente, né, de ele estar em estado leve, intermitente e agudo, né, professor? Não entendi. Diga, por favor. Tem a situação em que o paciente passa da crise para recuperação, né, para entrar para manutenção, e tem a situação em que ele tem essas fases, né, de estar em estado leve, intermitente e agudo, né? Se ele tiver numa fase aguda, tá? Só o corticoide, só o agonista de beta-2 de meia vida curta. Tá? Numa crise aguda, tá? É o curta que vai reverter. Professor,
pelo que eu vi, então, você começa na crise com o beta de vida curta, aí depois você passa pela combinação do beta 2 com corticoide de dose alta, depois vai para média, depois vai para baixa, aí depois volta Se para... tiver crise, Se não tiver, né? Depois que já teve, né? então, vamos supor, todo paciente em crise, tá? Você vai usar o agonista em meia vida curta. Você só entra nessa terapia de agonista de meia vida longa ao corticoide e com esse paciente estabilizado, fora da crise, tá? E aí você vai reduzindo essas doses. Se nessa redução de dose o paciente apresentar alguma crise, você volta para a dose alta. Mas continua com o de meia vida longa. Tá? Agora, se você estiver em dose alta e apresentar crise, aí o seu recurso seria o de meia vida curta para reverter a crise. O ideal é chegar no estado do meia-vida longa, dose baixa, né, professor? O ideal seria isso. Aí ele permaneceria nesse tratamento. Isso. Tá? E isso aí é um tratamento crônico, né? Um tratamento para a vida inteira, tá? Para a vida inteira. Entendi. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, gente? Não? Acho que pode seguir, prof. Muito bem. Então, aqui é só exemplos, né? E formulações que nós temos, tá? De fármacos aí que nós utilizamos. Os corticoides, a gente já falou. Gente, tem corticoide, tá? Tem paciente que, quando tem, né, crises, né, fortes, aqueles pacientes que são mais graves, né, esse tratamento não dá, né, não tem como, entendeu? Então, você precisa de um corticoide, o uso é sistêmico, você precisa de outras terapias, isso é comum, tá, em paciente mais grave, tá? E os corticoides têm as suas atividades, né? O corticoide, eu destaquei aí a ação dele para evitar a dessensibilização. Mas o corticoide, ele é um anti-inflamatório, né? Então, ele vai ter a inflamação, porque a bronquite, a asma, é um processo também inflamatório, né? E o corticoide é um potente anti-inflamatório, né? Então, ele tem um efeito direto também sobre as células envolvidas, né, na inflamação da asma. Ele reduz a sobrevida de eosinófilos e o número de mastócitos, né? Lembrando que os mastócitos é que liberam a histamina e os eosinófilos que sintetizam e liberam os leucotrienos, que são outra substância potente constritora. E aí, outras ações, né, que o corticoide tem, né? Então, ele vai acabar reduzindo muito todo
o processo anti-inflamatório. Os corticoides, ele tem uma alta potência tópica e baixa disponibilidade sistêmica, quando a gente usa ele por via inalatória, né? Só que ainda a indústria farmacêutica tem uma dificuldade ainda em fazer uma uniformização de partículas do tamanho das partículas. E nós temos partículas grandes ainda, né? Nesse corticoide inalatório. E essas partículas grandes é que acaba se depositando, muitas vezes, tá, na boca, a garganta, né? E a gente deve de evitar esse depósito de corticoide. Por isso que eu digo que a técnica de inalação ela é importante. E existe dispositivos que a gente chama de aerocâmeras ou espaçadores que se adaptam às bombinhas, né? Para que essas partículas grandes fiquem depositadas nesse dispositivo, tá? E não passe e não fique na garganta e nem na boca. Essas partículas que se depositam, quando são absorvidas, olha, sofre o efeito de primeira passagem em torno de 99%. Eu falei cerca de 90%, né? Algumas literaturas falam em até 99%. Veja, então, é muito pouco o que fica disponível. E o intervalo de administração é maior do que a meia-vida. E o dispositivo que eu disse é esse aqui, ó, tá? A aerocâmera. Se adapta, né, a bombinha, você fecha esse lado com um dedo, tá? Você espirra ele aqui dentro, então fica aqui todas as partículas maiores vão acabar depositando, e as partículas menores, a hora que você leva aqui na boca e você puxa, só vai sair as partículas pequenas, que vão direto para os seus brônquios. As partículas maiores acabam ficando aqui dentro. Se usar o dispositivo aqui da bomba direto na boca, essas partículas maiores acabam depositando na sua boca, a garganta, né? E aí, com o tempo, pode vir gerar aí candidíase, rouquidão, né? Alguma outra coisa. E mesmo utilizando o dispositivo, é sempre recomendado que após o uso, faça o bochecho, faça gargarejo, né? Para se evitar, para remover essas partículas. Ok? Professor, Tudo bem, no gente? caso, essas partículas, elas acontecem em todos A os cor... tipos de Oi? combinações? Em todos os tipos de combinações de medicamentos? Sim, em todos. Em todos. Então, em todos deveria ter esse dispositivo, né? Infelizmente, nem todos vêm com ele, tá? Tem que adquirir à parte. A indústria está trabalhando muito, né? Na uniformização. E à medida que ela vai conseguindo cada vez mais o número de partículas menores, ela vai reduzindo a dose necessária, né? Porque você vai aproveitando mais a quantidade inalada. Então, a tendência é usar doses ainda cada vez menores. Ok? Ok, gente?
Então, os corticoides inalados, né? O de maior potência, o propionato de fluticasona, e depois seguido pela a monopropionato de beclometasona e a budesonida. O que nós mais utilizamos é a budesonida. Alguns nomes comerciais, só para caracterizar. E como eu disse, algumas vezes, né, você precisa do corticoide sistêmico. E esse sistêmico, ele entra aqueles pacientes mais graves, né, pacientes mais crônicos, que vivem em crise. Então, isso aí não tem como, tem que usar o sistêmico. Ou você usa oral, ou você usa parenteral. E nós temos a hidrocortisona, a prednisolona, né? São as mais utilizadas. A hidrocortisona tem um pico de ação de 5 a 6 horas, né? As doses, e a prednisona, um pico de ação de 8 horas. Só que a hidrocortisona, tá? Ela tem a potência muito baixa. E quando a potência é baixa, ela também tem ela é menos seletiva, menos específica, né? Então, a hidrocortisona, ela acaba também se ligando muito a receptores mineralocorticoides. Deve-se evitar as formulações de depósito ou com meia-vida prolongada, betametasona, dexametasona, que são fármacos que se depositam muito, né? E nós temos aí várias preparações que já foram muito utilizadas e ainda são utilizadas, mas devem ser utilizadas, assim, esporadicamente. Não pode entrar numa forma crônica, tá? Que é muito perigoso. Os efeitos colaterais a longo prazo são efeitos mais graves. E aí é perigoso. Com as formulações orais disponíveis, metilprednisona, a prednisona, né? Com a dose diária, sempre pela manhã. Alguém sabe me explicar por que a gente deve utilizar esses corticoides de manhã? Questão metabólica? Oi? Devido à questão metabólica, você? Nós temos, né, a liberação do nosso cortisol endógeno, né? E o cortisol endógeno, ele é liberado de manhã. De manhã é que nós temos o maior pico endógeno de um corticoide. Então, para evitar feedbacks negativo, né, no sistema hormonal, nós fazemos a administração dos corticoides exógenos de manhã, porque aí o nosso organismo, ele não entende que você está tendo uma administração exógena, ele acha que aquele pico de corticoide é endógeno, e aí não entra no feedback negativo, né? A gente vai falar disso quando a gente falar em anti-inflamatórios. Quando você usa o corticoide por muito tempo, o uso dele gera feedback negativo sobre o hipotálamo, sobre a hipófise. Feedback negativo para reduzir a liberação endógena, né? Porque se nós estamos administrando exógeno, eu não preciso da produção. Então, eu acabo reduzindo a síntese de vários hormônios, em consequência da administração. E isso, a longo prazo, pode gerar até uma atrofia das glândulas adrenais. E isso é perigoso, né? Então, é por isso que deve se administrar sempre de manhã.
E mesmo assim, quando se administra por muito tempo, você precisa fazer o desmame quando você for interromper. Você deve ir retirando gradativamente para voltar o estímulo hormonal endógeno. Mas o uso de corticoide de alguns dias que a gente usa aí, né? 10 dias, 15 dias, isso aí não tem problema nenhum, tá? Eles não causam nada. Tá? Desde também que administrado certinho, de manhã. Okay? Então, todo corticoide deve ser administrado de manhã. O inalatório não, tá, gente? Só o sistêmico, tá? Sistêmico. Tudo bem? Professor, no caso, só o sistêmico tem essa interação, tem que tomar de manhã, então. Isso. O inalatório não, né? Porque, como a gente já comentou, a dose que chega a nível sistêmico, quando chega, né? É insignificante. Então, é só o oral e o parenteral. Ok? Ok. Muito bem, esses são alguns nomes comerciais, sistêmicos. Só o nome, tá, gente? Isso aí não. Só para ter um pouquinho de conhecimento, só isso. Ixi. Tá certo. Então, aí, alguns efeitos, né, colaterais, os corticoides, aquilo que eu já falei para vocês, né, aquelas partículas que se depositam, né, na boca, garganta, tá, pode gerar candidíase, rouquidão, né, tosse irritante das vias aéreas superiores. Então, por isso que é interessante o espaçador e o gargarejo e o bochecho, tá? E os corticoides sistêmicos, né, quando se usa por muito tempo, eles podem dar aí adelgaçamento de pele, que são aquelas estrias, né? A fragilidade de vasos, ficam aquelas manchas avermelhadas, roxas, né? A redução à densidade mineral óssea, tem que tomar muito cuidado com a parte óssea, levando a osteoporose, catarata, glaucoma, hipertensão, tá? E a supressão da função adrenal, foi o que eu falei agora, né? A gente deve de usar de manhã e fazer o desmame quando usa por muito tempo para evitar essa supressão da função adrenal. Professor, o desmame é para evitar a sensibilização? Ou se puder explicar melhor essa parte? É o seguinte, quando você usa o corticoide sistêmico por muito tempo, mesmo que de manhã, você vai manter uma dose de corticoide no seu sangue alta. Essa dose alta leva a um estímulo da hipófise para reduzir a liberação do hormônio ACTH. Com a redução do ACTH, você deixa de ter estímulo às suas glândulas adrenais. E aí você deixa de secretar alguns outros hormônios. Ok? Isso é um feedback negativo.
Então, se você está usando por muito tempo, você deixando de ter estímulo nas adrenais, as suas adrenais vão atrofiar, elas vão ficar inativas. E se você parar de usar, tá, o corticoide de forma brusca, tá, você vai ficar sem a função adrenal. Porque ela está parada, ela não consegue voltar a trabalhar. E isso é muito grave, porque vai faltar vários hormônios. Então, quando você usa por muito tempo, tá, você vai reduzindo a sua dose gradativa para você voltar a ter estímulo na hipófise, para você voltar a liberar o ACTH, para você voltar a ter estímulo nas adrenais. E aí, quando você suspender, a sua adrenal já está funcionante. Agora, isso é demorado, tá, gente? É demorado. Tem artigos em trabalhos aí que falam que pacientes que usam corticoide por muito tempo, assim, tipo 1 ano, 2 anos, tá? Ele pode demorar, o desmame pode demorar até 6 meses para ser feito. Tá? Então, não é uma coisa rápida, tá? Tem que fazer um desmame bem lento e diminuindo gradativamente. Ok? É por causa disso. Não sei se ficou mais claro. Sim, professor. É que essa questão do retirar gradativo e o da manhã, você vê que tem que ter bastante orientação, né? Nessa medicação. Bastante. Bastante. Beleza? Gente, alguma dúvida, alguma curiosidade com relação a isso daí? Professor, só para confirmar, esses corticoides de uso sistêmico é para casos bem graves, né? É tipo, quando é crises, né, fortes. O sistêmico, tá? Ele é usado aqueles pacientes de asma, né? A gente está falando aqueles pacientes graves, aqueles pacientes que têm aquela asma persistente, né? Tem várias crises por semana, só nesses casos, né? Quando entram em crises, né? Agora, os corticoides sistêmicos são utilizados em outras condições clínicas, né? Usado para quem tem lúpus, né? De forma crônica, entendeu? Então, tem outras patologias que usam também o corticoide, mas aqui, no nosso caso de asma, que a gente está comentando, só o paciente grave. Então, no caso de outras patologias que fazem uso de corticoides sistêmicos, esse mesmo sistema. A mesma coisa. Tá? Você usa, né, o corticoide conforme o tempo que você teve que utilizar quando for fazer a interrupção do tratamento, você tem que fazer a diminuição gradativa disso. Tá? Tem que fazer o desmame. A gente vai falar lá em anti-inflamatório, tá? Eu só vou adiantar aqui para a gente ter fechar esse assunto de uma forma melhor. Tem trabalhos que apontam, e os clínicos levam isso, né, como guia. A prednisona. A prednisona, eles falam que quando você usa até 7,5 miligramas dia dela,
não gera esse efeito de feedback negativo. Certo? Não leva. Então, existe a tabelinha de conversão. Você pode até pôr no Google, tá? Que aparece. Tabela de conversão e corticoide. Então, você fala, eu vou usar uma dexametasona, mas eu vou usar 1 miligrama. Quanto que isso representa se fosse usar a prednisona? Você entendeu? E lá, então, faz fugiu o meu termo, mas você faz a equiparação. Né? Você vai equiparar as doses. Né? Então, não se a falar dose... que é ajuste de dose? Oi? Não pode falar que é ajuste de doses, nesse caso aí? Você vai estar fazendo um ajuste, né, para equiparar a dose da prednisona. Se a dose da sua dexa ou da sua betametasona ou de outro corticoide equiparado à prednisona ficar abaixo de 7,5, tá? Então você não precisa se preocupar em fazer o desmame. Entendeu? Só acima dessa dose. Entendeu? Ou complicou mais? Tranquilo. Beleza, gente? Mais alguma curiosidade, alguma dúvida? Eu não sei se eu tenho fácil aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu estou com um problema nesse Word aqui. Está dando problema. Eu não estou conseguindo abrir. Não sei quem instalou 2 Office, 2 Polling Point aqui. Eu tenho que fazer um caminho perigoso até achar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu pensei que eu tivesse aqui a tabelinha, eu não tenho o endereço. Mas ó o que eu disse para vocês, tá? Quando veja, o hipotálamo, ele vai liberar o CRH, que estimula a hipófise a liberar o ACTH e que estimula a renal a produzir os hormônios, né? E aí vai liberar o cortisol. O cortisol, ele tem um efeito inibitório sobre o ACTH e sobre o CRH. Então, se eu começo
administrar um corticoide exógeno, ele vai fazer o mesmo efeito, o cortisol. Minha concentração vai ficar alta e eu acabo inibindo esses hormônios aqui. Eu acabo perdendo a liberação dele e eu não tenho estímulo sobre as adrenais. E as adrenais, elas começam a atrofiar. E é aí que eu perco a ação dela, tá? Por isso que eu preciso fazer o desmame para que essa concentração comece a diminuir e eu volte lentamente a secretar esses hormônios e lentamente estimulando as adrenais para que elas voltem a trabalhar. Ok? Oxi. A imagem ajuda visualmente, professor. Oi? A imagem ficou melhor visualmente para ver. Deu para entender melhor, né? Sim. Muito bem. Gente, e com isso eu encerro aqui a nossa aula de hoje.